mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Hoje é dia de roda de conversa no TV Elas por Elas Formação Eleições. No debate de hoje, Maia Aguilera recebe a professora da semana, Gabriela Araújo, e ainda a vereadora de Porto Alegre, Laura Cito, e Wilma dos Reis, do Coletivo Nacional de Mulheres do PT, para falarem sobre violência política de gênero. Olá, companheiras, um prazer revê-las. Meu nome é Maia Aguilera. Vou fazer a mediação da nossa roda de conversa de hoje. E hoje na nossa roda de conversa a gente vai tratar da questão da violência política contra as mulheres. Essa semana na TV Elas por Elas, a gente teve a nossa professora da semana, foi a advogada Gabriela Araújo, advogada do projeto Elas por Elas, especialista em direito eleitoral, para tratar da questão da participação política do ponto de vista jurídico, né, dos nossos direitos enquanto mulheres. E hoje a gente desdobra essas aulas, recomendo que assistam a todas, as aulas estão muito boas. É importante para todas nós que estamos envolvidas nas eleições de 2022, seja como pré-candidatas, seja como militantes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né, que temos aí tarefas de eleições esse ano, pelas nossas vidas, pela vida das mulheres, pela vida como um todo. E hoje na nossa roda de conversa estamos então com a doutora Gabriela, estamos também aqui com Laura Cito, que é vereadora de Porto Alegre, estamos também com Wilma dos Reis, que é do Coletivo Nacional de Mulheres do PT e também advogada. Então, a gente vai desdobrar, né, nesse assunto da questão da violência política, porque a gente sabe que, infelizmente, a participação política das mulheres também significou o aumento da violência que a gente sofre nos espaços políticos. Antes de mais nada, gostaria, então, de perguntar para vocês três, nossas três companheiras que estão aqui, sobre a questão, como que a gente poderia definir violência política no sentido, né, de mais abrangente, de o que é violência política, eu vou reformular, o que é violência política e como podemos identificar quando a gente está vivendo uma situação como essa, companheiras. Então, não sei quem é que, a gente acabou não combinando, não sei quem é que quer começar respondendo a essa. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né, com a Maia, a Laura, a Wilma, depois de uma semana intensa debatendo os direitos das mulheres, né, falando sobre as candidaturas femininas, a gente fecha com essa roda de conversa. Queria parabenizar também o projeto Elas por Elas pela iniciativa e cumprimentar todas que estamos acompanhando durante a semana. Bom, sobre violência política, a gente aqui vai tratar mais da questão da violência política de gênero, né, mas a gente sabe que a violência política é algo que vem afligindo bastante as candidaturas, especialmente das minorias, especialmente das pessoas negras, não apenas das mulheres, e a gente já tem bastante documentação internacional, legislação internacional, e agora existe na lei brasileira uma definição do que viria a ser violência política, que seria qualquer tentativa, né, qualquer ação, conduta ou omissão que vise restringir, obstaculizar ou reprimir o exercício dos direitos políticos. E aí, no caso, a gente está falando aqui, né, esse programa é mais direcionado às mulheres. Então, quando a gente fala em violência política de gênero, a gente está falando de qualquer ação, conduta ou omissão que tente restringir de alguma forma os direitos políticos das mulheres. E isso pode ser uma violência tanto física, né, aquela que a gente consegue visualizar de forma mais clara, mas também pode ser uma violência simbólica,
uma violência psicológica, uma violência moral, um assédio, ou, por exemplo, uma violência patrimonial, econômica, quando os partidos políticos se recusam a financiar as candidaturas de mulheres em privilégio das candidaturas de homens, né? Então, eles deixam as mulheres, por exemplo, mulheres candidatas, totalmente subfinanciadas, totalmente alijadas de qualquer recurso para que possam viabilizar suas candidaturas. E é importante lembrar que essa violência política ela pode acontecer tanto no período anterior à candidatura, quando elas estão tentando viabilizar suas candidaturas, como durante a campanha, como depois de eleitas também. E a gente tem visto muitos casos de mulheres eleitas que têm a sua voz cassada quando estão no parlamento, próprios colegas, sofrem ameaças, até o limite, que são os casos de feminicídio político, que o mais conhecido aqui no Brasil, que virou até uma bandeira de luta contra a violência política, é o feminicídio político da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Então, deixava também para as colegas falarem, né? Porque eu falo demais, a advogada fala demais, gente. Então, perfeito. Queria agradecer já a primeira contribuição, né? Essa definição. Enfim, é importante a gente ter essa noção técnica das coisas também, dessa definição, né? Eu acho que é importante esse aporte que a Gabi está trazendo. Queria ouvir agora, então, por favor, a Laura. Agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar a Maia, a doutora Gabriela, a Wilma, nossa companheira aí de ativo da Secretaria do PT. De fato, a violência política ela se expressa das mais variadas formas. Obviamente, a mais usual é a psicológica, mas ela também pode se expressar muitas vezes de maneira física. Tivemos termo, como bem a doutora aqui exemplificou com o caso, né, da nossa vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada. Né? É importante lembrar que o Brasil é um dos países mais violentos para defensores dos direitos humanos. E a ampliação dessa agenda nos espaços do parlamento, a última década, também fez com que, combinado com, né, o avanço de setores organizados de extrema direita, conservadores, do avanço de uma agenda fascista no Brasil, essa agenda também se tornou um objeto de tensão nos espaços institucionais, amplificando as cenas de violência política, como nós temos testemunhados diariamente pelo Brasil. Obviamente, aqui nós estamos falando majoritariamente da violência de gênero, mas ela é atravessada junto com a violência racial, LGBTfóbica, e vemos através de uma ação muito contundente, especialmente a esses novos mandatos, como é o meu caso, né, a partir de 2018, 2020, uma ação muito organizada desses grupos com terrorismo cibernético, promovendo ameaças, né, uma mobilização muito forte nas redes, aí tentando cercear a liberdade democrática destes mandatários e mandatárias, né? Especialmente as mandatárias. Mas acho que uma face importante também da violência política de gênero é aquela que ela é mais velada, digamos assim, mas que ela também requer uma atenção muito importante, que é aquela que se expressa dentro das estruturas partidárias, seja pela limitação da construção de figuras femininas, seja pela não aplicação correta dos recursos, né, seja pela não garantia dessas mulheres poderem disputar eleições, terem a sua condição, inclusive, de apresentação pública cerceada pelas estruturas partidárias. Hoje no Brasil há uma série de movimentos sociais, organização das Secretarias Nacionais de Mulheres dos partidos políticos, ações através do judiciário, com grupos de trabalho no TSE, por exemplo, tentando pensar mecanismos para combater e coibir essas violências. Né? Isso é importante a gente elucidar para as nossas companheiras militantes, né, para a sociedade em geral, porque a maior forma de nós combatermos isso é conseguirmos explicitar o quanto que isso é uma violência política, porque são formas, muitas vezes, que não são compreendidas como tal, né? E elas se dão pequenos detalhes, na perda do direito de fala, né? No companheiro
te roubar a legitimidade sobre o que está falando, até questões mais materiais, né? Portanto, para concluir e deixar também, né, seguir o nosso papo, é importante a gente compreender que as cenas extremas, elas são crescentes na sociedade, uma permissibilidade no ambiente público. A partir do momento que eu crio um ambiente público onde uma série de violências elas vão sendo permitidas, ela vai estruturando uma permissividade a uma cena mais dura de violência, que é o que nós vivemos, infelizmente, hoje no Brasil. É verdade, Laura, e muitas vezes a gente vive a violência política, vivencia isso e nem sabe que é, né, que está vivenciando isso. Eu queria ouvir um pouco também sobre essa questão de as diversas formas, né, de violência política e como identificar quando a gente está vivendo essa questão da Wilma, que é do Coletivo Nacional das Mulheres do PT. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Olá a todas as companheiras que estão assistindo, né, a essas rodas de debate promovida pela Secretaria Nacional de Formação, por meio do projeto Elas por Elas. Agradeço o convite de estar aqui, né? A gente enfrenta, como foi colocado pela a Gabriela e a Laura, né, a gente enfrenta no dia a dia diversas formas de violência, não só no período eleitoral, nos períodos de disputas internas ou mesmo para fora do partido, a gente enfrenta também no cotidiano, no dia a dia, né? E aí vai desde a violência física, né, a violência psicológica. Eu coloco assim, porque vai perpassando, né? Começa com a violência psicológica, vem a violência patrimonial, a violência moral, que é muito comum, né, nos nossos meios, e muitas das vezes ocorre a violência, né, física. E a gente precisa, tem como um grande desafio, né, a partir da promulgação agora da lei, né, a lei contra a violência política de gênero, a gente tem como desafio aprofundar dentro dos nossos espaços ampliação, né, interpretação política dessa nova legislação. Mesmo porque o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, desde a sua fundação, debate e aprova resoluções e tem como linha, né, o rompimento da divisão sexual nos diversos âmbitos da sociedade. Não é só dentro de casa ou no trabalho, enfim, dentro da política também. O direito de participar, de construir a política, de, né, expressar nossas ideias, é algo garantido constitucionalmente, né? Essa Constituição que está à beira de ser rasgada, né? Porque, infelizmente, a gente vive um período muito tenebroso no nosso país, né? A gente vê explicitamente o fascismo, a perseguição, né, a quem pensa contrário, a quem defende o direito da classe trabalhadora, o direito das mulheres, enfim, o direito da diversidade que a gente tem no nosso país. Então, assim, a gente tem essas diversas formas de violência que são reproduzidas no nosso dia a dia, e a gente precisa dialogar e aprofundar entre nós, Maia, Laura, Gabriela, enfim, nas instâncias, né, junto com a militância de uma forma geral, a gente precisa pensar em formas mais eficazes de combate a essas formas de violências que sofremos nos diversos espaços. Infelizmente, nas disputas a gente vê, como Laura colocou, né, esse segmento e o aprofundamento dessas violências. E alguma coisa que eu percebo é que as violências elas estão sendo reproduzidas de forma mais sutis, né? E aí fica como se fosse educado, está sendo delicado, né? E a gente acaba que muitas das vezes não conseguimos reagir em tempo. Todavia, precisamos nos organizar, né? Aprofundar o debate, ter mais conhecimento, para a partir daí a gente conseguir não só combater fora, né? Não é só repudiar o vídeo que publicaram sobre a Érica Cocai dizendo que ela é isso, aquilo, outro, ou, né, denunciar como crime eleitoral, mas também a gente, internamente, a gente conseguir tomar as medidas necessárias e a partir daí avançar, né? É isso. Wilma, aproveitando isso que você trouxe,
queria já para a gente pensar é o seguinte, né? Uma vez que a gente entende, né, que a violência política muitas vezes é muito mais ampla do que a gente imagina, né? Que tem certas coisas que acontecem com a gente que, se a gente for olhar bem, é uma violência psicológica, é uma violência patrimonial, é uma situação de violência. Queria que a gente apresentasse um pouco, conversasse, né, um pouco sobre os mecanismos que a gente tem de enfrentamento a essa violência, quais são os mecanismos que a gente tem de denúncia, quais a gente tem coletivos de enfrentar a violência, então pensar isso de maneira ampla, né? Então entrar desde os canais de denúncia, mas passando também pela nossa organização como mulheres, aí ouvir um pouco a opinião de vocês sobre essa questão. Aí se a gente puder, então, até mudar a ordem que a gente falou, para a gente, né, ter uma troca mesmo. Wilma, se você quiser começar já que você terminou, de novo. Então, a gente tem vários mecanismos hoje dentro do Partido dos Trabalhadores e também, né, no âmbito jurídico para denunciar, né, essas diversas formas de violência. No caso da violência política de gênero, é diretamente na Justiça Eleitoral, já que é uma lei que veio para modificar o Código Eleitoral, então ou a gente faz o Ministério Público Eleitoral ou faz na zona eleitoral, do qual a gente, onde o fato ocorrer. A gente também tem, internamente, a gente tem a Comissão de Ética, a Secretaria de Mulheres desde 2017, se não me engano, a gente aprovou uma comissão do qual debate sobre a questão do enfrentamento às diversas formas de violência contra as mulheres dentro do partido, né? Então, assim, é importante da gente fortalecer e ampliar esse espaço, né? E também ampliar sua competência, né, seus poderes, para que a gente consiga avançar mais, né? Mesmo porque hoje, quando você vai entrar com um pedido de comissão de ética disciplinada no partido, a afiliada ou o filiado, né, deve diretamente fazer a denúncia. E a gente precisa, muitas das vezes, infelizmente, assim, a gente não consegue fazer avançar porque muitas e muitos, né, no caso, muitas não conseguem fazer essa denúncia, né? Eu estava visitando o site do TSE, tinha vários materiais lá, mas não encontrei nenhum espaço onde a gente consiga, inclusive não tem nem a lei, né? Nem a lei 14.192, que é essa lei sobre violência política de gênero, não está no site do TSE nessa parte que é um espaço, né, uma aba específica para as mulheres, né, e nem orientação, nem material, nem nada. Então, assim, eu acredito que a gente tenha como mecanismo também, né, discutir dentro de nossas instâncias, o coletivo nacional, os coletivos estaduais e distrital também, para a gente aprofundar, inclusive, fazer aquilo que é recomendado, né, adequar o nosso estatuto à nova legislação. Né, e também adequar às nossas necessidades atuais, né? Nosso mundo é dinâmico, então a gente precisa se adequar e também aprofundar. E eu não vou na linha do punitivismo, não, gente. Eu vou na linha da gente dialogar e construir internamente esse enfrentamento às diversas formas. Quando a gente fala de violência política de gênero, a gente não tem como não falar de outras formas de violências que a gente sofre no dia a dia na sociedade, porque está tudo atrelado. Né? A gente vive numa sociedade patriarcal e somos vistos como inferiores, né? E infelizmente isso está internalizado em muitas pessoas e a gente precisa desconstruir, né? O processo de internalização ele é grande, assim como o processo de desconstrução também ele é grande e longo, né? Ele, na verdade ele é longo, então a gente precisa internamente a gente construir saídas estratégicas e inclusive não punitivistas para esse enfrentamento, para avançar, né, nesse enfrentamento. Obrigada, Wilma. E agora, para dialogar, né, com o que a Wilma já trouxe, também queria ouvir, pode ser a Gabi, então, agora, para falar um pouco da questão da violência política.
E aí a Wilma trouxe bastante da questão, né, de como é que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras se organiza para combater a violência política diariamente, né? Então isso está nas nossas resoluções, como a Wilma trouxe e tudo. Agora, essa violência ela pode acontecer também fora do partido, né? Então, enfim, se a Gabi pudesse também trazer, independente, desculpa pedir para direcionar um pouquinho, mas independente disso, mas só para a gente conseguir se completar, que vocês três têm muito conhecimento sobre esse assunto, para compartilhar conosco, né, que estamos assistindo e conversando. Gabi? Vocês estão me ouvindo? Acho que eu Sim. Tem, né? Então, eu estava até procurando aqui, a gente lançou uma campanha de combate à violência política pelo PT, inclusive com a participação da Secretaria Nacional de Mulheres, e aí eu fui uma das pessoas que contribuiu com a elaboração dessa cartilha. Então tem disponível no site, mas aqui eu estava até tentando procurar aonde que está aqui no site do PT para dar o caminho para vocês, mas se vocês puderem depois colocar o link nos comentários do YouTube, aí as pessoas que estão nos assistindo eu acho que conseguem acompanhar, mas tem disponível já gratuitamente no site uma cartilha sobre violência política, dá os caminhos para as vítimas de violência política, não apenas as mulheres, mas também, como foi comentado aqui, a gente tem muitos casos de violência racial, né, de violência contra outras minorias, contra as pessoas LGBTQIA+. Então, quaisquer dessas vítimas podem acessar a nossa cartilha gratuitamente e verificar os canais de denúncia. Então, a gente tem canais de denúncia na própria Câmara Federal, no Senado Federal, a gente tem canais de denúncia no TSE, no Ministério Público Eleitoral, na Justiça Eleitoral, e o próprio partido também vem recebendo denúncias e dando encaminhamento. A gente, até para fazer aqui uma divulgação do nosso trabalho, né, eu também sou do jurídico do Elas por Elas, que fica à disposição das mulheres do PT, para que, quando elas tiverem qualquer tipo de problema, especialmente relacionado a assédio e violência na sua vida política, elas possam procurar, né, as meninas aqui, a Secretaria de Mulheres, e que aí a gente vai ser acionada, dependendo do caso jurídico acionado. A gente fica à disposição das mulheres do PT nesses casos. Então, existem esses diversos canais de denúncia que estão disponibilizados na cartilha. Eu fiquei até, enquanto estava pesquisando aqui, eu tenho em PDF também, mas enfim, também tem um lançamento dessa campanha. O PT começou a puxar audiências públicas para discutir os casos de violência política, outros partidos estão aderindo, já foram realizadas audiências públicas tanto na Câmara como no Senado, porque, como eu disse aqui, não é somente na campanha, né? A gente tem visto muitas mulheres, as dificuldades que elas veem dos partidos abraçarem as suas candidaturas e dos partidos incentivarem a sua entrada para a vida política, elas já enfrentam uma grande dificuldade nesse sentido, mas depois que elas conseguem finalmente entrar para a vida política, elas sofrem repressões, né, e restrições aos seus direitos, e nesses casos são cometidas também pelos seus colegas, né, que deveriam acolhê-las, mas não é isso que acontece. A gente tem diversos casos nesse sentido. E aí, lembrando que a violência política, que acho que já vou encerrar, mas que a violência política não acontece somente em cargos eletivos, tá, gente? Elas acontecem também em qualquer função pública que é exercida pela mulher. Então, as mulheres dirigentes partidárias, as mulheres que são militantes e querem entrar para a vida da direção partidária, se elas sentirem que estão sendo discriminadas, elas também podem procurar os seus direitos. Obrigada, Gabi. Eu queria ouvir um pouco a Laura, inclusive, né, por ter uma experiência aí de ser vereadora e tudo, estar assistindo isso de um outro ponto de vista. Claro, todas nós somos mulheres na política, a violência política pode existir em vários lugares, né, mas está vendo isso de um outro ponto de vista, e, enfim, ouvir um pouco as soluções que a gente tem para os mecanismos, né, para enfrentar essa questão. Não chegam a ser soluções prontas, são mecanismos que a gente vai construindo para enfrentar essa situação que não é uma situação fácil. E é importante que não é fácil em todo o globo, né? Para o mercado ele se expansa em todos os lugares. Eu estava em dezembro, né,
2021, fui convidada a palestrar num seminário internacional no Equador sobre violência política de gênero. E foi bastante interessante porque os retratos eram compostos por vereadoras e prefeitos e deputadas, né? As cenas expressas para participar eram muito similares, né, independentemente de qual parte da América Latina falavam. Isso foi bastante triste e interessante. E teve uma pesquisa apresentada lá que mostrava que na América Latina, enquanto os homens têm cerca de 4,7 mandatos, as mulheres têm 1,6 mandatos em média. Isso mostra o quão difícil é não só se colocar como uma militante política, se eleger, e se eleger mais difícil ainda, né? Isso mostra o quanto que esse espaço da política institucional, que a gente está falando aqui, você pode nomear, né, pode se expressar nas mais variadas formas e espaços, mas de fato, no ambiente institucional, que é um ambiente pensado organizado de uma maneira masculina, seja pelos horários, seja pela estrutura, seja pelas condições, inclusive do espaço físico, né? Nós tivemos no Senado Federal Brasileiro, há pouco tempo atrás, a constituição de um banheiro feminino. Então, a nossa estada lá, como parlamentar, nem era prevista de fato, né? Eu tive muita dificuldade aqui, como vereadora, inclusive para sair de licença maternidade para voltar de licença maternidade, porque apesar de estar previsto no regimento da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, não tinha sido usado há muito tempo atrás. Então, eu sabia como encaminhar os papéis para que eu pudesse livrar da minha licença maternidade, sem contar alguns vereadores pais que queriam discutir o tempo ideal para ficar de licença, né? Então, são várias as formas, das mais sutis às mais duras, que vão construindo esse cenário inóspito à presença feminina, né? Então, isso é muito importante dizer para pensarmos como a nossa presença nesse espaço ela tem que ser transformadora. E ela tem que ser transformadora para que nós não só enfrentemos a violência de frente, como nós construímos um ambiente onde nós possamos aumentar a participação das mulheres, que ela se dá não só pelos instrumentos das mudanças legais, nas eleições, das garantias das participações nas listas dos partidos, no financiamento, mas até em questões mais simples, apesar de complexas, que é do acolhimento nesses espaços, né? Como diz a Marielle, né, quem cuidará dessas parlamentares, quem cuidará delas, né? Então eu acho que isso é uma questão que é muito latente para o movimento feminista brasileiro no momento. Com certeza, Laura, isso é uma questão que cada vez que uma sofre violência política, todas nós somos atingidas, porque a violência política também é uma forma de constranger as mulheres de estarem nos espaços políticos, né? Então, para constranger a vítima em questão, a pessoa em específico, mas é também para constranger a nossa presença nos espaços políticos. E a violência política, por exemplo, que a presidenta Dilma sofreu durante o processo de golpe que existiu no país, que foi um golpe contra ela, mas foi um golpe contra a classe trabalhadora e foi um golpe contra as mulheres do país, também, e o assassinato da Marielle Franco, todas essas são formas de tentar tirar as mulheres da política. Mas nós sabemos que não existe democracia plena sem a nossa presença na política, porque nós somos mais da metade da população. Então, para a gente realmente ter democracia no nosso país e no mundo, na América Latina e no mundo, acho que a Laura trouxe uma experiência muito interessante de diálogo, né, com outras mulheres da América Latina, e a gente percebe que não é um problema só nosso, que muitas vezes, né, ele aparece de uma forma muito similar. Eu queria, agora, para fechar nossa última rodada, queria ouvi-las um pouco sobre essa questão das mulheres e da democracia, da importância da gente ter espaços, né, livres de violência política, com relação né, e aí violência política de gênero, como a Gabi lembrou no começo, né, porque violência política, né, pode existir também de outras formas, mas violência política de gênero, violência política contra as mulheres, para nós realmente, né, conseguirmos
implementar, não, ter uma democracia no país, né? E aí, independente do que a gente defenda. Mas, enfim, só para que eu me alonguei um pouquinho, mas só porque eu queria perguntar, que apesar, né, da gente ver que qual a importância da democracia, das mulheres, da participação política das mulheres, da gente ter uma democracia plena no país, independente do que essas mulheres vão defender, né, da posição política que elas vão ter. Por que são as mulheres de esquerda, as mulheres do PT, que fazem essa defesa de todas as mulheres, né, afinal? Que a gente sabe que a participação política das mulheres é importante para a democracia, independente da posição política que essas mulheres apresentem nos espaços, né? Mas então, por que são as mulheres de esquerda, são as mulheres feministas, são as mulheres do PT, são as mulheres que acabam defendendo os direitos de todas falarem, né? Eu queria ouvir um pouco vocês sobre essa questão. E aí eu queria, então, pedir para a Laura começar agora, né? Você terminou, vai acontecer a mesma coisa que com a Wilma, mas para a Laura, que aconteceu com a Wilma, mas para a Laura iniciar esse nosso debate. E queria ouvi-la sobre essa questão. Eu acho que, de fato, a nossa posição, digamos assim, de participação das mulheres é que nos faz ter um olhar mais totalizante. É a emancipação de todas as mulheres, não somente das mulheres da elite, como talvez alguns setores liberais que também defendem a emancipação das mulheres, talvez, por exemplo, né, tenham aí um resguardo sobre a totalidade daquelas que se colocam a representar. Então, nós, como defendemos uma das mulheres, obviamente, acabamos, digamos assim, tendo uma agenda mais abrangente. Mas, de fato, isso não minimiza, eu acho que a tua premissa da pergunta está correta, não minimiza a importância da presença de todas as mulheres nos espaços institucionais. Vou dar um exemplo muito simples. Em 2018, nós tivemos no Brasil um crescimento de 54% do número de mulheres no Parlamento brasileiro, no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados. Boa parte dessa ampliação da representação não foi do campo de esquerda, boa parte foi de setores, inclusive, de certa forma, tutelados, né? Esposas de parlamentares, alguém indicado pela igreja, né? Setores que não defendem a emancipação das mulheres conservadoras, que inclusive falam isso, né? Hoje tem um conjunto de mulheres aí que fazem congressos de mulheres conservadoras, defendendo a importância das mulheres se resguardarem o seu papel social que elas deveriam ter, etc, etc, etc. Ainda que nós tenhamos o crescimento desses setores, isso não diminui a importância que é de nós termos uma ampliação da participação das mulheres, porque quando a gente diz aumento da participação, a gente conseguir ter uma proximidade, digamos assim, das representações existentes na sociedade. A agenda desses setores nós vamos disputar do ponto de vista democrático. Queremos eleger mais mulheres que sejam mais mulheres de esquerda, né, de progressistas, mulheres que defendam a emancipação feminina, né? Mas nós, acima de tudo, hoje, nesse primeiro momento onde nós somos apenas 15% do Congresso Nacional, nós queremos ampliar a participação das mulheres. Isso faz com que várias outras agendas possam avançar. Vou dar um exemplo da minha vivência aqui, simplória, né? A Câmara de Vereadores de Porto Alegre entre as capitais que tem a maior proporção de mulheres. Somos 11 de 36. Né? Eu aprovei um projeto aqui que é sobre salas de aleitamento. O aleitamento é a principal estratégia de combate à mortalidade infantil no Brasil. E aprovei com uma unidade das mulheres, né? Das mulheres, inclusive, conservadoras, inclusive aquelas que não defendem a emancipação plena das mulheres, mas que compreendem que esta agenda é uma agenda importante, por exemplo, né? Porque é uma agenda que tem direito da primeira infância e que os homens votaram porque tipo, das mulheres não eram eles que diziam que não era importante, mas assim, né, elas compreendiam a importância, foram fazer a defesa, então isso mostra um pouco que é importante de qualquer forma a ampliação da presença das mulheres. Nós vamos disputar, obviamente, para que sejam mulheres que defendam de maneira plena a emancipação das mulheres. Com certeza, muito obrigada, Laura. Eu queria ouvir um pouco a Wilma, então, agora.
E aí a gente fecha com a professora dessa semana, advogada Gabi. Não, a Laura falando sobre a questão do Congresso das Mulheres Conservadoras é contraditório, né? Já que a construção, aliás, a linha de construção política do conservadorismo é a redução da mulher ao espaço privado, né? Ou seja, só o fato delas estarem no Congresso já é uma contradição gigante, né? Uma forma de revelação daquilo que elas próprias defendem, né? Mas, enfim, eu acredito que nós somos referências e a gente trava essas questões, né? A luta pela emancipação das mulheres trabalhadoras, e aí inclui também, a gente fala das diversas classes trabalhadoras, né? Então, assim, não só as mulheres que estão nas periferias, mas também aquelas de classe médias, ou mesmo, né, o conjunto total das mulheres existentes no mundo, é a partir da vivência que a gente tem. O Partido dos Trabalhadores é construído, né, por trabalhadoras e trabalhadores. Então, a gente tem uma vivência e a gente, em algum momento da história, e aí eu digo feministas, né, percebemos que se a gente não tiver voz, não tiver vez, se a gente não tiver dentro dos espaços de poder e decisão, a nossa realidade não será mudada. Então eu acredito que a partir daí a gente conseguiu avançar e estarmos onde estamos hoje, né. A gente tem muitas divergências, mas também temos muitas convergências e nos construímos a partir dessas, né, convergências e vamos debatendo e, enfim, avançando dentro daquilo que não necessariamente nos une. Mas, além disso, eu acredito também, Laura, e Maia e Gabi, né, que eu acredito, estou chamando a doutora Gabriela de Gabi, eu acredito também que a gente passe pelo processo na nossa sociedade que infelizmente está nos fazendo nos comportar de forma diferente também, né, em relação a muitas pautas, a muitas questões, e a gente precisa de fato ter uma linha de atuação, de construção política que dialogue com essa nova realidade e também que traga, né, uma expectativa de um alcance real da nossa emancipação. Então, assim, eu vejo por esse ângulo, né, essa questão da vivência e também do diálogo direto com a classe trabalhadora. Então, eu acredito que isso nos traz mais lucidez daquilo que a gente defende, do que a gente quer e da derrota desse sistema e das diversas formas de opressões que a gente tem dentro do nosso país. Eu não falo só as opressões contra as mulheres, né, mas contra a população negra, LGBT, QIA+, as populações indígenas, quilombola, toda a diversidade que a gente tem. Inclusive, nós mulheres abraçamos tudo isso, né? E a gente sempre está nessa tentativa de construir com a transversalidade. E eu acredito que a gente tem que continuar, né, avançando mais e mais nessa construção dessa transversalidade. Certo? Inclusive, Wilma, ainda bem até que você falou, para a gente lembrar também que a ONU já reconhece como violência política, violência que as mulheres indígenas sofrem no processo de defesa dos seus territórios, dos nossos territórios. Então, isso também já é reconhecido para a gente entender a abrangência mesmo da violência política, porque a defesa dos territórios por parte das mulheres indígenas é, em si só, um processo político, né? Agora, eu queria ouvir, por fim, a nossa professora dessa semana, a doutora Gabriela Araújo, advogada do Elas por Elas, sobre a questão das mulheres e da importância, né, das mulheres, da participação política das mulheres para a democracia. Desse ponto. Bom, esse tema é um tema que eu defendo muito, até foi objeto da minha tese do doutorado, que é a democracia paritária. Então, quando você fala sobre como melhorar a democracia, eu não entendo como uma democracia pode ser saudável se não houver paridade de gênero nos espaços de poder. E quando a gente fala em paridade, a gente tem que pensar em toda a diversidade que engloba esse grupo, né, metade da população mundial,
que é formado pelas mulheres. Então, quando a gente fala, olha, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é que a gente consiga representar o corpo social, né, a realidade brasileira, também nos espaços de poder, né, que a gente consiga espelhar a quantidade numérica de mulheres que a gente tem na sociedade nos espaços de poder. E aí, nesse primeiro momento, acho muito difícil a gente querer escolher, assim, óbvio que a gente defende as mulheres progressistas e as mulheres de esquerda, mas eu acho que a gente tem que festejar as mulheres estarem lá, independentemente de quais partidos elas estejam representando. Por quê? Porque nós somos hoje, né, a gente só tem 15% de mulheres na Câmara Federal. De 513 deputados, somente 77 são mulheres. E somente 13 são mulheres negras. Então, as mulheres negras que formam o maior corpo social, que são 27% do eleitorado, elas estão extremamente subrepresentadas, elas são 2,5% da Câmara Federal. Isso se replica em todos os demais espaços de representatividade no Brasil. A gente vê uma subrepresentação de mulheres, né, nos espaços de poder e nas câmaras municipais, como estava falando, apesar de a gente ter tido um pequeno aumento, a gente ainda tem mais de metade das câmaras municipais sem mulheres negras e 17% dos municípios brasileiros não tem nenhuma mulher vereadora. Temos vários municípios em que somente homens estão ali, como é no caso, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, que é formada exclusivamente por homens. Então, quando a gente fala de 15% de mulheres no parlamento, a gente está tomando somente a Câmara Federal como parâmetro, porque se a gente for olhar em loco as regiões do país, a gente tem uma subrepresentatividade gigantesca. E quando a gente pensa em subrepresentatividade, desigualdade nos espaços de poder, a gente também pode falar em violência política. Tudo está, de alguma forma, entrelaçado. E é por isso que democracia precisa ter ali... Se a gente tivesse, por exemplo, 50% de mulheres no parlamento, a gente teria ali todas as diversidades de mulheres. Mulheres de esquerda, direita, centro, mulheres com deficiência, mulheres negras, mulheres indígenas. Elas estariam ali representadas, como os homens estão. Por que a gente tem que escolher que mulher que vai estar lá? Não é que mulher que vai estar lá, todas as mulheres, em sua ampla diversidade, têm que estar lá. E é por isso que a gente vai lutar. Obrigada. Perfeito, muito obrigada. Agradeço. Perfeito. Acho que encerramos muito bem essa aula. Inclusive, agradeço a presença de todas aqui, a presença da doutora Gabriela, a presença da Laura, a presença da Wilma. Na nossa roda de hoje foi um prazer encontrá-las, ainda que virtualmente, e debater esse tema com vocês, ouvir a opinião de vocês e construir essa roda de conversa, né, que a gente teve sobre violência política contra as mulheres. Então é isso, até a próxima. Tchau, obrigado. Esta semana, o TV Elas por Elas Formação Eleições trouxe pontos importantes para uma campanha eleitoral de mulheres. A próxima semana, o tema será comunicação. Anote na sua agenda, de segunda a sexta-feira, às 4h, na TV PT. Reveja essa e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.